reina no ano, conforme eu havia falado no vídeo anterior. Chegamos então à independência na África e na Ásia, né? Então nós vamos ver agora, observar essa imagem, esse monumento, né? Que está ali na região ali da África. E esse monumento se chama Monumento da Renascença Africana, símbolo da independência de Senegal. A fotografia foi tirada em Dakar, Senegal, em 2014. Então, quando vocês observam assim uma fotografia dessa, né, uma imagem, né, desse monumento aí, o que vocês podem observar, né? Realmente é a ideia que passa de um povo que quer ser livre, né, para poder viver de acordo com a sua forma, né, e o seu conceito de vida, a sua forma de ver o mundo, né. E aí, no início do século XX, nós vamos ver que a África, ela vai, não é bem no início, é na metade do século XX, ela vai ter, né, após a Segunda Guerra Mundial, vão surgir na África e na Ásia, que nós vamos ver mais para frente, movimentos de luta contra as políticas imperialistas e a favor das independências nacionais. E aí, em alguns territórios, embora ainda não tivessem ocorrido, né, conflitos armados, as independências elas foram resultados da luta e da resistência dos povos locais. Então, que povos locais esses? Os povos locais da África, né? E aí nós vamos aprender a conhecer como ocorreram esses movimentos pela autonomia, né, desses povos. E nós vamos ter aí alguns exemplos, né? A palavra descolonização, ela não deve ser usada. Por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, o termo descolonização é para se referir aos movimentos de independência na África. Entretanto, o uso desse termo, né, como sinônimo de independência não é adequado, pois ele é baseado em um ponto de vista europeu, de que os países imperialistas, né, no entanto, né, eles deveriam ter concedido autonomia aos países africanos. Então, assim, a descolonização, ela funcionou assim, esse termo funcionou assim durante muito tempo. O termo descolonização, ele passa a ideia de que os próprios países que colonizaram, os próprios imperialistas fizeram lá a nova colonização, aí chegou um determinado momento que eles viraram e falaram assim, não, os africanos estão resistindo, então nós vamos deixá-los livres, porque faz parte, né, também do processo dentro dos povos europeus aí, da nossa cultura, sair quando não somos bem-vindos. Mentira, né? Totalmente mentira. Então, por isso que esse termo descolonização não se aplica, porque a descolonização não foi feita pelos imperialistas. A descolonização ela foi feita, se formos falar de descolonização, ela é feita a partir do princípio dos povos africanos que vão se rebelar contra quem? Contra os imperialistas. Mas aí vocês vão se perguntar, mas professor, eles lutaram na Segunda Guerra ali do lado, né, junto com os seus, né, com os europeus, né, com alguns povos europeus, por que eles iriam se rebelar contra esses povos então, já que eles deram armas, ensinaram algumas coisas, como lutar na guerra, né, oferecendo uma certa liberdade, uma certa autonomia, né, para alguns desses povos, por que eles iriam lutar contra? Gente, pelo simples princípio de que eles foram invadidos do ponto de vista dos africanos, eles foram invadidos por esses povos chegaram lá e fatiaram lá na Conferência de Berlim, né? Nós falamos isso no ano passado. A Conferência de Berlim ela vem para quê? Para dividir a África, né? Igual um queijinho suíço, ele divide a África em uma pizza, né? Divide a África em partes. E aí o europeu entra ali e fala, essa parte vai ficar com a Inglaterra, essa aqui vai ficar com a França, e não leva em conta os povos que viviam ali, que não se davam bem, que faziam fronteiras com outros povos africanos, e o etíope às vezes não se dava bem com o angolano, que não se dava bem com o povo de Moçambique, que não se dava bem com esses países que vão surgir futuramente, eram povos, eram reinos, e eram pessoas que não eram
dentro da cultura deles, eles tinham problemas internos e muito fortes. E aí entra o europeu e mistura essa galera que não se dava bem, deu ruim, com certeza deu muito ruim. E aí no processo de descolonização, o livro de vocês trata assim, né? A impressão que dá de que a Europa imperialista vai falar assim: agora a gente não quer mais colônia, não, a gente quer ver os africanos livres. Não foi assim que funcionou. Então o termo descolonização não se aplica. O termo descolonização ele é um pouco equivocado, porém ele costuma ser abordado em provas, testes, Enem e aí daí para frente, vestibulares. E para vocês que estão estudando ensino fundamental indo para o médio, né, vocês ainda vão ver muito essa palavrinha, mas aprendendo aí a desconstrução de descolonização, como não usá-la. Então vamos fazer aqui, né, um VaptVupt, né? Descolonização se aplica dentro da visão dos povos africanos ou dos povos europeus? Se for partir do princípio do povo europeu, sim, eles vão falar: ah, não, mas a gente saiu, nós nos retiramos, as potências imperialistas retiraram. Porém, o africano não vai aceitar essa descolonização porque ninguém descolonizou a África. A África lutou e resistiu contra os imperialistas também, tá? Então, tem essa divergência aí, o ponto de vista europeu, o ponto de vista africano, tá? Então, vai haver essa divergência entre eles. Agora nós vamos dar continuidade. Neste mesmo vídeo, vocês continuem olhando aí as imagens que vão passar, que eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Isso aqui foi só um resumo do resumo do resumo. Como eu acabei de falar sobre, né, a independência da África, descolonização, o termo não se aplica, já está mais que explicado sobre isso. E aí nós vamos ver a participação de africanos na Segunda Guerra, como eu falei, o pan-africanismo e pan-arabismo, que eu vou falar com vocês, e influência da Guerra Fria, que eu também já dei uma citada no primeiro vídeo. Então vamos lá, participação de africanos na Segunda Guerra, né? Muitos soldados africanos fizeram parte das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. As tropas lutaram em batalhas no norte da África, na Itália, na Alemanha e na França. O que eles fizeram? Eles auxiliaram os ingleses, combateram também na região da Índia, e durante a guerra, os soldados africanos perceberam a situação contraditória em que se encontravam. Então, eles vão começar perceber que, embora eles estivessem ao lado dos que lutavam contra o nazismo de Hitler e sua política expansionista, eles mesmos sofriam com as políticas de dominação e controle dos aliados, entre eles Inglaterra e França, por exemplo, como eu já citei para vocês. Então, a participação na Segunda Guerra é de grande importância para permitir que esses povos africanos comecem a perceber que o que eles estavam vivendo era contraditório, totalmente contraditório. Luta contra Hitler, mas tem que se submeter às suas potências. Então, assim, né, a Inglaterra e a França, é meio louco isso. Pan-africanismo e pan-arabismo. Lá no capítulo 3, vocês viram que no contexto de exploração imperialista espalhou-se a ideia do pan-africanismo. O que o pan-africanismo ele propunha, né? Ele propunha a ideia de uma autonomia e unidade para os povos africanos, né? Então, os povos africanos eles vão ser incentivados a ser mais autônomos, mais unidos e mais independentes. Além disso, ali no norte da África, ele ganhou força o pan-arabismo. Lembra ali dos povos árabes, o povo muçulmano, né, que vai tentar fazer frente ali, né, à resistência, né, a resistência ao Islã, né, resistência islâmica, né, nós vamos ver que vai haver uma união e fortalecimento das regiões de tradição islâmica. Então, a questão ali da Palestina e de Jerusalém pós a Segunda Guerra, né, alguns povos árabes vão entrar no território ali de Jerusalém, né, os palestinos e esses povos não se entendem, a questão é essa, tá?
E as influências da Guerra Fria. Alguns movimentos pela independência na África receberam apoio dos Estados Unidos. Aqui eu tenho, né, um exemplo de Angola, né, e da União Soviética, porque interessava a esses países tentar expandir suas áreas de influência. Acabei de falar disso, né? Guerra Fria, bloco capitalista, bloco socialista. Então, aí nos observe aqui a bandeira de Angola. Ela é um símbolo de resistência bem forte na Constituição do país. E aí, na Constituição do país, a bandeira que está instituída, né, essa bandeira foi instituída em 1975, ela faz referência ao símbolo do comunismo, tá? Então, ela vai para o lado ali do bloco socialista. Então, Angola vai para o lado do bloco socialista. E aí, na imagem, a roda dentada da engrenagem representa os operários e o facão, os camponeses, né? Então, nós vamos ver que o socialismo conseguiu entrar, então, no meio dessas resistências aí que ocorreram na África, né, a luta pela sua independência, né? Aí os movimentos de independência vão começar com características diversificadas, onde cada um vai ter origem em uma região. Aí nós temos aqui na região né, da própria... esqueci o nomezinho agora, peraí. Na verdade, eu não esqueci, eu queria colocar um mapa para vocês começarem a observar os países que vão se tornando independentes, né? Antes dessa independência ocorrer nesses países, olha aqui o exemplo de Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique. Antes de todos, né, quando eu falo todos, são todos os países da África se tornarem independentes, nós vamos perceber uma coisa que dentro desse processo de independência logo no começo, né? Muitas fronteiras foram estabelecidas entre esses países, né? E aí, ainda vai permanecer o domínio europeu. Então, o europeu não vai sair tão fácil do continente, né? Sem levar em conta a desconsideração étnica. O que é desconsideração étnica, professora? O europeu, ele está pouco preocupado se a galera da Argélia se dá bem com a galera da Etiópia, que se dá bem com a galera de Angola. Então, vão haver vários conflitos étnicos entre esses povos internos. Então, são chamados de conflitos internos africanos. E esses conflitos se estendem até os dias atuais, tá bom? Então, isso aqui é para vocês terem um panorama, aí, uma ideia de como é que estava a África, ou seja, essa turma aqui, né, cada pedacinho aqui, quando for se tornar um país, eles têm ali fronteiras com outros países, né? Que muitas das vezes não se davam ou não se entendiam, né? São povos que são irmãos, mas que não se davam bem, como todo irmão, né? Briga o tempo inteiro. E aí agora nós vamos falar sobre alguma dessas resistências. Vamos começar pela resistência de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Então, foca aqui, ó, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Só que eu vou continuar com vocês num próximo vídeo que vem a seguir deste vídeo. Próximo vídeo a seguir deste vídeo que vocês estão acabando de ver aí, tá bom? Então, passa para o próximo